Muitos são os desafios da vida. Eu, especialmente, trouxe um grande desafio recorrente de passadas experiências, de emoções e conflitos. Quando o meu ser se deparou com o impulso da repetição do erro, fui direcionada a vencer o inimigo que albergara em meu íntimo. Das guerras do ser, as mais difíceis de ultrapassar são aquelas que pulsam dentro de nós. Tive a força dos bons amigos para enfrentar os meus terríveis desafios. O incansável combate de cada dia foi a receita para concluir meu tempo e minhas tarefas, sem fugir da vida. O suicídio, irmãos, ainda hoje é desafio pungente em muitos na Terra. Os caráteres enfraquecidos pelas faltas morais acumuladas não facilitam o enfrentamento. Ao contrário, empurram aqueles que sofrem aos abismos dos fracassos. Somos todos filhos do Pai em desalento. Precisamos alcançar as potências mentais e espirituais para crescer no bem, na estabilidade moral. Caminhei, rodeada da mediunidade como forte escudo, as percepções sentimentais desequilibradas, que mais e mais me apontavam para refazer esse ato impensado e reprovável aos olhos da justiça divina. Se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande importância, seremos mais uma força de solução para a humanidade de hoje, como a de ontem, ainda sob desorientação. Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio pelo esclarecimento é dever nosso. No mundo atual, certa epidemia suicida se associa às naturais tribulações. São muitos os contaminados a serem atendidos pelo socorro que falávamos anteriormente. Toda vez que somos constituídos de mais força pela espiritualidade amiga, devemos sim oferecer de nós, cuidar de cada um, para que veja em suas aflições uma solução, que não se encontre perdido. Aqueles que estão com o impulso desta natureza são irmãos que podem e devem ser sarados desta aflição de descontrole da vontade. A doença da desordem de pensamento e da sensação de abandono originam os sintomas e as patologias dessa epidemia. Olhem com cuidado, vejam com o coração. A receita de cada ação não deve partir da vontade dispersa, mas da consciência crística que está disponível também no Espiritismo. O esclarecimento que nossos irmãos esperam para a recuperação da mente desequilibrada demanda trabalho. Este trabalho é preciso que se faça. Não é preciso aguardar um momento futuro. Já se faz tardia a necessidade de ação. Por exemplo, muitos pregam aquilo que julgam atender à propagação de suas correntes religiosas, sem se perceber que a maior divulgação e aquela esperada por Deus é a renovação da humanidade e torná-la sadia, suportada pela moral do Cristo. Algumas palavras que da boca saem são fracas, pois muitas vezes não ecoam do coração. Como dizíamos, os carentes e doentes do mundo não são apenas meros receptores de parlatórios infrutíferos. São aqueles que precisam colher os ensinos e ver neles
possibilidades de socorro às suas tormentas pessoais. Tanto o Espiritismo quanto outras correntes religiosas, mandatários da pureza que veio de Deus, com origem grandiosa e nobre, não podem deixar de lado a questão principal, compondo adornos e firulas, ao invés de oferecer a essência libertadora. Quando aprendermos que a terra é grande campo de semeadura e que os lavradores infiéis, sempre presentes na seara, sucumbirão na hora da colheita, teremos maior preocupação em nossas palavras, atos e sentimentos, de modo a coadunar em processo de sintonia plena na construção do reino de Deus na terra. Busquemos reflexão sobre as demandas que sucedem de geração em geração, deixando que sejam permanentes os momentos de felicidade entre nós. Jesus, magnânimo, foi simples em ensinar que amando seremos libertos dos erros e fracassos, das equivocadas opções pelo mal proceder. Muitos daqueles que o mundo leva para cá e para lá, entre sofrimentos físicos, psicológicos e psiquiátricos, com mentes em conturbação, são vítimas de si mesmos e a todos cabe ação favorável por misericórdia. Em lares aparentemente abastados, sorrisos são escudos para dores atrozes, nas emoções desorganizadas. Nas mansões radiantes dos nobres lares da terra, os muitos cômodos nada são, se medirmos as quantas perdas de bem-estar mental que ali se somam. Os salários vultuosos, os gastos excessivos, se comparados às desordens de caráter e os consequentes remorsos, desaparecem como se nada fossem. Nosso olhar compassivo é atitude de ação. Precisamos enfrentar com bom ânimo os motivos de aflição, guardar na fé ativa a solução das perturbações para nós e para os que nos cercam. É o Espiritismo, um dos veículos para que o indivíduo conheça a vida em plenitude. É um caminho que mostra que há um passado e que o futuro vai além das fronteiras do túmulo. Aqueles que abraçaram o Espiritismo divisam não só soluções imediatas e precárias, mas trazem as definitivas perspectivas de ajustes que sossegarão o seu estado de ser e restaurarão o equilíbrio que foi perdido pelas vicissitudes encontradas na Terra. Se aplicarmos o conteúdo da terceira revelação a traduzir as necessidades da existência atual dos homens, dos tormentos, pela falta de afetividade, pelo isolamento tecnológico ou pelas fantasias que comprometem o aspecto moral do mundo, inventadas nas telas e nos aparelhos de atuação midiática, poderemos seguir na construção de novas alternativas para que a vida seja colocada no primeiro lugar de importância e zelo. Assim fazendo, não consideraremos mais o imperativo de lutar pela vida, pois todos os comportamentos serão voltados para a ideia de que ela, a vida, é um supremo dom de Deus. Não há como adiar o trabalho que todos temos para fazer. O combate maciço em favor da exaltação do viver como deve ser. Não há tempo.
Não podemos falar em novos procedimentos ou rever meios de ação. Já temos tudo o que precisamos. Levem a esperança aos corações humanos, pois Deus conta com os trabalhadores da última hora. Que sejamos os que encerram a vinha e entreguemos ao Senhor todos os que nos foram dados em confiança. Rendamos culto à vida. O melhor é viver. Ivone do Amaral Pereira. Mensagem recebida em 12 de setembro de 2019 pelo médium Alexandre Pereira, num conselho espírita do Estado do Rio de Janeiro.